Olá, pessoal! Na aula de hoje, aprenderemos os primeiros comandos para criar nossos algoritmos. Agora poderemos imprimir o valor de uma variável ou literal na tela, ler o valor de um dispositivo de entrada para uma variável e ainda atribuir valor a uma variável. Primeiro, vamos entender a diferença entre uma variável e uma literal. Literais são valores que não se alteram durante o programa, e elas, por si só, representam seu próprio valor. Elas, por exemplo, podem ser um texto, como "Olá, usuário, seja bem-vindo ao Programação Livre", que o próprio texto representa o seu valor. Um número inteiro, como 5, 5 sempre vai ter o valor dele mesmo, que é o 5. Ou um ponto flutuante, por exemplo, como 5,65. 5,65 sempre vai ter o mesmo valor durante todo o programa e que é representado por ele mesmo. Mas para que um computador seja útil, é necessário que ele leia dados do usuário e construa saídas que dependam desses dados. Por exemplo, fazer um programa que leia um número e imprima o dobro do seu valor. Note que aqui não podemos usar uma literal, já que a resposta depende da entrada do usuário. Para fins didáticos, pensaremos aqui na memória do computador como uma tabela, onde cada célula possui um endereço e o seu valor. Por exemplo, a célula de endereço E2 está guardando o valor 25. É aqui na memória que o computador guarda as entradas dos usuários, como, por exemplo, textos e números. Aqui, vemos a representação de 560 bytes de uma memória. Porém, nos computadores atuais, existem a disponibilidade de pelo menos trilhões deles. E ainda, para alguns programas super simples, precisamos lidar com milhares ou milhões desses bytes. Então, para simplificar esse acesso à memória, temos as variáveis. Uma variável é um acesso a um pequeno espaço de memória com o fim de salvar um valor de algum tipo de dado presente na linguagem. Podemos, por exemplo, criar uma variável nome do tipo string, que em Python representa um pequeno texto, e atribuir a ela o valor Rodrigo. Dessa forma, essa variável vai salvar esse valor em algum espaço da memória para a gente poder acessar simplesmente com o apelido, que nesse caso é nome. Ou ainda, declarar uma variável do tipo float, que em Python representa um valor de ponto flutuante, que nesse curso simplificaremos como um número real, e atribuir o valor a ela de 25,80 e colocar o nome preço. Nesse caso, ele vai colocar na memória do computador em algum lugar o valor 25,80 para que a gente possa recuperar, não usando o endereço, mas usando o apelido preço. Basicamente, quando falamos para o computador que usaremos uma variável, na verdade, ele pega um conjunto de endereços disponíveis, levando em consideração o tamanho e o tipo de dado que a gente deseja guardar, e coloca um apelido nele, um nome mais fácil para a gente acessar. Além disso, não corremos o risco de usar a memória usada por um outro programa ou até mesmo pelo sistema operacional. Desde já, vamos notar que é muito importante escolhermos corretamente o tipo de variável que iremos usar. Neste exemplo, temos as variáveis idade e conta, que ocupam 8 bytes na memória, e também uma variável chamada nome, que ocupa o dobro, 16 bytes na memória, o que representa também que são tipos diferentes. Mas quais tipos podemos usar em Python? E ainda, quais nomes podemos dar às nossas variáveis? Nessa lista temos os principais tipos que usaremos em Python 3. O primeiro tipo é o int, que representa um número inteiro. Então, por exemplo, quando a gente coloca idade igual a 10, na verdade a gente está falando que idade é um número inteiro e vai receber o valor 10. Tem o tipo float, que na verdade é um ponto flutuante, mas por questões didáticas aqui vamos simplificá-lo como um número real, então um número com vírgula, por exemplo, a altura igual a 1,70. Então isso aqui eu estou querendo
Estou falando que eu vou guardar o tipo 1.70, que é um float, na variável altura. Então, ela vai se tornar uma variável do tipo que está assinalado à sua direita. O bool representa um valor booleano, então é true ou false, no caso, é 0 ou 1, vai depender aí da cada linguagem também. O complex representa um número complexo, então da matemática lá, né, o número que é multiplicado, aí, nesse caso aqui o j é o raiz de menos 1. String representa um pequeno texto, então aí é um texto que tem aí o limites de caracteres. E também na segunda parte do curso veremos listas, tuplas e dicionários, que daremos uma atenção especial a elas, pois são mais complexas. E com relação às regras de nomeação, basicamente devemos começar o nome de uma variável com uma sublinha ou com uma letra, seja ela maiúscula ou minúscula. O restante do nome pode conter sublinha, números e outras letras. Então, por exemplo, nome, idade. Eles começam com letras e são conjuntos de letras, números ou sublinha. N1, ele começa com uma letra e é um conjunto de letras e números. O mesmo com X1, X2. Sublinhado idade, preço, preço sublinhado final. Aqui é importante reafirmar que para nomear uma variável, não aceita-se espaço. Então, caso tenhamos nomes compostos, precisamos colocá-los juntos ou separados com sublinha. E o que não podemos fazer ao nomear uma variável é basicamente o oposto disso. Então, nomes que comecem com número ou outro caractere, exceto letra ou sublinhado, nomes compostos separados por espaço, e palavras-chave da linguagem também, que aprenderemos ao longo do curso. Então, temos exemplos aqui, na primeira linha, de nomes começados de variáveis, né, cujo nome começam com um número, começam com um asterisco ou começam com um arroba. Ou seja, eles estão quebrando ali a regra de nomeação. Na segunda linha aqui temos duas variáveis, por exemplo, compostas que estão separadas por espaço. Isso vai dar um problema no código. E também aqui algumas palavras-chave, como for, while, if. Nome dos tipos, por exemplo, eu não posso usar int como nome de uma variável, não posso usar float como nome de uma variável, continue, break e etc. Outros comandos que aprenderemos aqui que são separados para a linguagem Python como palavras-chave. E agora, enfim, podemos usar o comando de atribuição formalmente nos nossos algoritmos. Ele pode ser representado por igual, menor que igual ou dois pontos igual. Vamos aqui no lado esquerdo ter o nome da variável, o sinal de atribuição e do lado direito o valor que atribuiremos a essa variável. Então, por exemplo, conta igual a 25. Quer dizer que eu estou atribuindo à conta o tipo inteiro e o valor 25. Quando formos imprimir conta, ela vai imprimir 25. E lembrando que isso não significa o conceito de incógnita na matemática. Na matemática, se conta é igual a 25, ela não pode ser igual a outro número. Se x é igual a 10, ele não pode ser igual a outro número também. Então, aqui temos que entender a diferença. Estamos atribuindo valor a um espaço de memória. Então, se colocarmos a atribuição de 30 em conta e posteriormente 40 em conta, isso não vai dar um problema. Na verdade, ele vai substituir o que estava na memória sempre pela última atribuição. Então, caso aqui no final eu imprima conta, ele vai imprimir o valor 40, que foi a última atribuição a essa variável. Vamos ver o primeiro exemplo de algoritmo, então, para resolver um problema que a gente pode fazer com esses três comandos de hoje. Então, o primeiro exemplo, faça um programa que peça e leia o nome do usuário e que posteriormente peça e leia a sua idade. Após isso, imprima na tela o nome e a idade informada pelo usuário. Então, primeira coisa a fazer é imprimir na tela. Digite seu nome.
Posteriormente, você vai ler uma string. Então, é sempre importante nos algoritmos a gente falar o tipo de dado que a gente vai ler para a variável nome. Então, é importante também falar qual variável que a gente vai associar esse valor lido. Então, posteriormente, a gente pode imprimir digite sua idade e ler agora um int para a variável idade. Ou seja, uma idade vai ser sempre um valor inteiro, né? Se a gente for pensar aí só em questão de anos. E agora podemos imprimir a variável nome e imprimir a variável idade. Então, isso aqui, por exemplo, é um algoritmo que resolve o problema. Ele vai ler, ele vai imprimir, digite seu nome, vai ler o nome do usuário, vai imprimir, digite sua idade, o usuário vai digitar, ele vai ler para a variável idade, e aqui vamos imprimir nome e idade. Uma coisa que temos a nos atentar é que, quando vamos imprimir uma literal, colocaremos esse literal entre aspas, caso seja um texto. Então, imprimir, abre aspas, digite seu nome, fecha aspas. Então, aqui estamos falando que vai imprimir exatamente isso. Aqui embaixo, como colocamos imprimir nome e imprimir idade sem aspas, ele não vai imprimir o texto nome ou o texto idade. Ele vai imprimir o valor que tem nessas variáveis, nome e idade. Caso não tenha nenhuma variável chamada nome e nenhuma variável chamada idade no programa, inclusive vai dar um problema aqui no programa com esses últimos imprimir. Agora, só para forçar o uso do comando de atribuição, podemos fazer algo semelhante também, como imprimir digite seu nome, ler para a string nome, imprimir digite sua idade, ler um int para a variável idade, e aí eu vou atribuir a n o valor que está em nome. Então, eu vou copiar o que está na memória, na variável nome. Então, eu vou copiar só o valor que está no momento. Então, não estou falando aqui que n vai ser igual a nome sempre. O que eu estou dizendo aqui? Vai lá na memória que está com o apelido nome, pegue o que está dentro da memória nesse momento e copie para a variável n. O mesmo com idade aqui. Não quer dizer que i vai ser igual a idade sempre. Eu só estou falando para ele atribuir o valor que está atualmente em idade e copiar esse valor para o espaço de memória que está sendo aí acessado pela variável i. Então, como eu faço imprimir n e imprimir i, na verdade eu imprimo os valores de n que eu peguei lá do nome, ou seja, vai imprimir o nome que o usuário digitou, e quando eu peço para imprimir i, vai imprimir a idade que o usuário digitou. Então, isso aqui tem o mesmo efeito que o último algoritmo, só que aí está usando também o comando de atribuição.